Seja bem-vindo a esse vídeo e aqui eu vou te ensinar como eu treinei meu cérebro para aprender qualquer coisa. E por incrível que pareça, eu só fui descobrir que isso era um treinamento depois que a minha esposa virou para mim e falou assim: "Nossa, como que você consegue aprender tanta coisa e não esquece?" Nem eu sabia que o meu método de aprendizado era dessa forma. E por muito tempo, quando a gente estuda, a primeira coisa que acontece é você chega na escola e lá eles vão te colocar para ler um monte de coisa, fazer interpretação de texto, te colocar para apresentar seminário, te colocar para escutar a professora falar e define um método de aprendizado. Na verdade, cada professor que você teve, ele tem um método de aprendizado e ele foi e reproduziu o método de aprendizado nos alunos. Então, por exemplo, se você tinha um professor que falava muito lá na frente e que pouco escrevia no quadro, provavelmente o método de aprendizado que ele tem é exatamente o método auditivo. E se você tinha, né, um professor que, por exemplo, falava e escrevia no quadro, ele usa dois métodos de aprendizado, que é o método de escuta para o ouvinte da plateia e o segundo método é o método de escrita. Então você escreve no caderno e você vai aprendendo de duas formas. E a terceira forma de aprendizado é ensinar outra pessoa. Então, por exemplo, assim, ó, supondo que você quer se destacar e quer aprender qualquer coisa, a gente precisa de um método, certo? E nesse vídeo eu vou te ensinar o método para aprender e entender por que você funciona dessa forma. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa observar é como você aprende. A partir da observação, eu consigo concluir o método que combina com você. Então vamos lá. Se você é do tipo de pessoa que só aprende quando você escreve, existem alguns métodos que você precisa praticar, como fazer, por exemplo, checklist, fazer mapa mental, no qual você vai escrever todo o método, tudo aquilo que você está aprendendo para formar, então, um mapa na sua cabeça e você sempre manter aquilo organizado na sua cabeça. Beleza. A próxima forma que a gente tem de aprendizado é a forma que eu, Giovanni, mais aprendo, que é ouvindo. Então, somente de ouvir a pessoa falar, eu já consigo aprender aquilo ali e provavelmente eu não esqueço. E como que eu faço, então, para filtrar isso na minha mente e eu conseguir aprender e nunca mais esquecer? A primeira coisa é, eu não sou do tipo de pessoa que quando aprende algo pensa assim, eu vou aprender isso aqui agora e vou jogar isso no lixo, eu tô aprendendo essa fórmula de Bhaskara aqui só para mim poder simplesmente fazer essa atividade de nunca mais vou usar isso na vida. Eu não faço isso em hipótese alguma. Por quê? O seu cérebro, ele é treinado para fazer e acreditar em tudo o que você faz. Então, se você pensa que você nunca vai usar aquele conteúdo, a primeira coisa que vai acontecer é seu cérebro vai aprender aquilo ali, vai usar na prova, depois, a hora que você sair da prova, ele vai falar, opa, não, nunca mais a gente vai usar esse conteúdo, vamos jogar isso no lixo? Aí ele pega isso e joga isso fora. E aí você acaba perdendo todo aquele aprendizado que você adquiriu ali na sua prática, né, na sua escuta de aprendizado. Existe, então, o terceiro método de aprendizado. O terceiro método, então, o primeiro foi escrita, o segundo foi escutar, e o terceiro é o quê? É você visualizar. Tem pessoas, por exemplo, a Flávia, minha esposa, ela só aprende escrevendo e só aprende fazendo na prática. Então, eu tenho que mostrar algo na prática para ela. Por exemplo, se eu falo para ela assim, ó, eu queria muito que você fizesse um conteúdo no formato de Reels. Aí ela vai perguntar, tá, como que você quer? Eu vou pegar e vou descrever para ela o vídeo. Ó, eu quero que você faça um conteúdo de 60 segundos lá na piscina da nossa casa e você vai falar isso, 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 isso. Aí ela vai falar, não, mas eu não tô entendendo. Que jeito que você quer? Aí eu tenho que ir lá, entrar no Instagram, pegar um modelo de vídeo mais ou menos do mesmo jeito que eu queria que ela fizesse e mostrar para ela, ó, você vai fazer o vídeo assim. Aí você vai fazer o vídeo dessa forma e eu vou te dar o roteiro do vídeo para você gravar. Quando eu faço dessa forma, automaticamente ela já entende na hora tudo que eu estou explicando para ela e aprende. Então, isso daí vai de pessoa para pessoa. Nesse vídeo, eu estou tentando te mostrar que existem as formas básicas de aprendizado. Então, o que você vai fazer para poder entender como que você aprende? Você vai lembrar da época da escola. Vou te dar um exemplo real. Todas as vezes que chegava no final do ano, eu pegava o meu caderno, olhava o tanto de páginas que eu tinha escrito. Sabe o que eu fazia quando eu estava, por exemplo, na faculdade? Eu arrancava todas as folhas do caderno que eu tinha usado, guardava elas e eu tinha um novo caderno para usar, porque eu escrevia muito pouco. Mas é literalmente muito, muito pouco. Eu pegava um caderno de 10 matérias e eu escrevia em uma matéria algumas coisas, depois eu arrancava a folha, guardava, pegava esse caderno e usava no outro ano. Por quê? Porque eu não escrevia absolutamente nada no caderno. Tudo que eu aprendia era só ouvindo e eu ficava a aula inteira assim, ó,
de braço cruzado, prestando atenção em cada palavra que o professor falava. Só que na hora da prova eu fazia tudo. Então, por exemplo, na época da minha faculdade, eu nunca repeti nenhuma matéria, nunca reprovei em nada, tá? E eu passei na faculdade federal, então era no Instituto Federal, e eu acabei desistindo do curso porque eu percebi que não era pra mim aquilo lá. Resumindo, eu fazia faculdade para ganhar dinheiro, só que quando eu vi os caras formados ganhando pouco dinheiro, eu falei, opa, não é meu lugar, e abandonei a faculdade. E não te aconselho a fazer a mesma coisa, porque se fosse o Giovanni de antigamente, eu não teria abandonado a minha faculdade, eu teria terminado. Mas, infelizmente, as coisas não são sempre como a gente imagina. Então, continuando aqui, eu era do tipo de pessoa que ficava o tempo todo só prestando atenção na aula. Eu não conversava, eu não olhava para o lado. Quando o professor estava explicando, eu prestava atenção. E eu morria de raiva quando o professor começava só a escrever no quadro e não dava aula e só passava texto no quadro e não explicava a matéria. Essa era, pra mim, a pior coisa que tinha. Então, lembra, são 3 métodos de aprendizado, tá? Então, o método que a gente tem principal é o escrevendo, ou seja, na prática, o escutando e o vendo. Então, esses são os 3 principais e que todo mundo tem. Descubra qual é o seu a partir disso que eu te expliquei. E aí depois que você descobrir, a gente vai pro próximo passo, que é agora o método. Agora eu vou te entregar o ouro, vou te entregar o como eu, Giovanni, fiz para mudar completamente a forma que eu aprendo qualquer coisa. Eu comecei a fazer algumas pesquisas e aí eu descobri a seguinte coisa. Presta atenção, existem várias formas das pessoas assimilarem conteúdos, tá? Existem pessoas que para assimilar o conteúdo, ela pensa assim, vou ter que aprender essa merda do zero. Vou ter que aprender isso aqui tudo do zero. Então ela pensa como se ela tivesse que aprender tudo que está sendo ensinado do absoluto zero. Esse é o jeito errado de aprender. Esse é o jeito errado de colocar um sistema na sua cabeça que entende o conteúdo. Beleza? Próxima forma. Tem pessoas que aprendem somente por repetição. Eu sou uma dessas pessoas também. Então tem que repetir várias vezes a mesma informação. Repetir. Eu aprendo assim também. E a forma mais interessante é a forma associativa. E aí nós vamos falar dela agora e depois eu falo das outras. Então vamos lá, agora eu vou te contar o ouro, o segredo. A gente tem um método. Eu, Giovanni, tenho um método. A Flávia, tudo eu ensinei pra ela e eu vou te ensinar qual que é o método. Chama método da associação. Então vem comigo que eu vou te explicar. Vamos supor que eu tô te ensinando alguma coisa nova agora. Todas as vezes que eu te ensinar algo novo, você nunca vai ver isso como algo novo. Você sempre vai associar com alguma coisa que você já sabe. Vou te dar um exemplo. Quando eu estou fazendo uma reunião com os meus funcionários, ou por exemplo com uma pessoa nova que chegou na empresa, ou com um cliente novo, ele vai falar o nome dele para mim. Vamos supor que o nome dele seja Antônio, tá? Eu tenho um cliente que ele trabalha com venda de planos e o nome dele é Antônio, é real essa história. Como que eu faço para decorar o nome dele? Eu pego o nome dele e junto com o nome de outra pessoa que eu já conheço. Então, meu irmão chama Antônio. E aí eu associo o nome dele, o rosto dele, com o rosto do meu irmão. E aí automaticamente eu acabei de decorar o nome dele. Nunca mais eu vou esquecer. Então eu faço esse tipo de método associativo. Agora vamos trazer isso para o conteúdo. Vamos supor um exemplo bem idiota. Eu sei que todas as vezes que eu vou aprender matemática, as respostas elas são exatas. Aí eu percebo que existe um padrão nas respostas. E que esse padrão parece muito com um padrão que eu já tinha estudado. O que eu faço? Em vez de eu aprender esse padrão do zero, eu falo, opa, eu percebi que nessa parte aqui da matemática parece muito com isso que eu já aprendi lá na física. Então, peraí, vou pegar esse conteúdo da física e vou juntar com esse daqui. E eu associo os dois conteúdos. Então, esses são alguns dos exemplos. Imagina o seguinte, agora eu vou te dar um exemplo claro do que eu faço. Eu imagino um quebra-cabeça. Todas as vezes que chega uma peça nova para mim, eu pego essa peça e analiso em qual parte do quebra-cabeça que ela vai se encaixar. E aí eu vou e associo ela com algo que eu já sei. Cara, quando eu expliquei o método que eu faço para a Flávia, ela falou, meu Deus, desse jeito acabou para mim, agora eu vou aprender qualquer coisa. Porque para mim, eu tinha que toda vez quando fosse aprender algo novo, aprender do zero. Eu pensava que eu tinha que parar um tempão para aprender de novo. E aí, automaticamente, agora, eu sei que eu não preciso disso. Beleza, e para finalizar, a gente tem mais 2 situações. A da repetição, que é o método que eu utilizo, e a próxima é a frequência. Então, vamos lá. Se você quer aprender definitivamente algo para nunca mais esquecer, você tem que usar o princípio da repetição, porque todos nós aprendemos assim. Então, no primeiro contato que você tem, vai acontecer uma coisa. O primeiro contato com qualquer coisa que vocês forem aprender chama-se confusão. Toda vez que a gente vai aprender algo novo,
você entra em um processo de confusão, você fica assim perdido, você não sabe onde que tá. Então, primeiro passo do aprendizado, confusão. Segundo passo, organização. E terceiro passo, aprendizado. Então, primeiro você vira uma confusão, depois você entende como que o processo acontece daquela situação, depois você aprende como isso acontece de forma geral. Então é mais ou menos assim. O que eu gosto de fazer é, em determinados períodos de tempo, revisar ou assimilar ou associar um novo conteúdo àquilo que eu já aprendi. Porque aí eu vou ter que revisar o conteúdo e aprender algo novo. E, claro, sempre usando a neuroplasticidade cerebral, que é o quê? É treinar o cérebro para sempre estar aprendendo, sempre estar lendo, sempre estar trazendo algo novo. Então eu criei esse método para mim, tá? Então eu fui pesquisar depois que eu percebi que era assim que eu aprendia. Quando eu pesquisei, eu descobri que existia já um método que chamava associação, e aí eu fui colocando algumas pitadas minhas ali para poder resolver esse problema. E a terceira coisa é a frequência. Então, lembre, associe, repita essa associação com novas coisas e tenha uma frequência. Então, tire horas do seu dia para aprender, tire horas do seu dia para trazer uma nova informação para o seu cérebro, porque isso vai fazer toda a diferença no seu conteúdo. E se você gostou desse vídeo, espero que tenha te ajudado a ser uma pessoa melhor e entender como você aprende. Já deixa o like, se inscreve no canal e dá uma olhada nos outros vídeos que eu tenho certeza que também vai te ajudar.